Olá, amigos do direito! Quero começar este vídeo trazendo para você uma pergunta. Você sabe diferenciar os tipos de trabalhadores segundo a legislação brasileira? Não? Então hoje você vai saber diferenciar e ao final vai estar apto a escolher o melhor tipo que lhe atende aí no seu negócio. Por isso, vem comigo que você vai aprender mais sobre isso. Primeiro, vamos ver a diferença entre os diversos tipos de trabalhadores. Vamos começar aqui pelo trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente é uma inovação dentro do direito do trabalho, que é aquele trabalhador que nós chamamos, que nós denominamos de freelance. Antigamente o freelance ele não tinha nenhuma proteção segundo a legislação, então ele trabalhava, recebia ali o seu valor e PT saudação, vinha outro, trabalhava a mesma coisa e não tinha nenhuma regra legal para ser cumprida por parte daquele que o contrata, de forma que ficava aí desprotegido quanto a principalmente a questão previdenciária. Então a legislação trouxe uma inovação no sentido de que esses trabalhadores devem ser registrados, devem ter um contrato, eles devem ser avisados previamente de que existirá um trabalho no horário de X a Y e que receberão por aquele valor, além do valor da hora trabalhada, mas também os seus direitos trabalhistas, por exemplo, 13º, férias e os outros direitos previstos segundo essa legislação, ok? Então esta é a figura do trabalhador intermitente. Nós também temos a figura do trabalhador autônomo. Antes da lei da reforma trabalhista, o que existia era aquele trabalhador autônomo que ele era vedado de trabalhar, por exemplo, o mês todo para aquela empresa, ficando aí descaracterizado como trabalhador autônomo e ficaria aí com o efeito do vínculo empregatício. Segundo a reforma, é algo recente, algo de 2017, essa reforma ela trouxe uma inovação para esses trabalhadores, ou seja, ele pode trabalhar durante todo o mês, fazendo as suas atividades dentro da empresa. Isso não vai gerar de forma alguma vínculo empregatício, mas tem uma peculiaridade que os empregadores, que os contratantes, vamos dizer assim, melhor, eles precisam ficar atentos, que é a subordinação jurídica. E o que é esta subordinação jurídica, se não, em outras palavras, quando aquele que o contrata determina o que este trabalhador deve fazer, a hora que esse trabalhador deve chegar, a hora que esse trabalhador deve sair, a hora que esse trabalhador deve descansar. Isso é o que nós denominamos de subordinação jurídica. Em ficando caracterizada esta subordinação jurídica, perde-se aí a ideia de trabalhador autônomo, que como o próprio nome já diz, ele tem autonomia para chegar a hora que quiser, para sair a hora que quiser. O importante é que o trabalho dele seja desenvolvido de acordo com o mandamos, né? De acordo com aquilo que foi estabelecido por aquele que o contratou. Portanto, se presente a subordinação, ele deixa de ser trabalhador autônomo e passa a ser regido aí pelas normas da consolidação das leis do trabalho e com todos os seus direitos atinentes, ok? E por último, nós temos o trabalhador com vínculo empregatício, né? É o chamado empregado mesmo, nos termos da palavra, nos termos da CLT, é este trabalhador empregado, né, que é o mais conhecido, que é o mais utilizado pelas empresas, né? Para ficar caracterizado este vínculo com este trabalhador é necessário alguns requisitos, né? Por exemplo, a subordinação jurídica ela é essencial para ficar caracterizada
o vínculo empregatício. Então ele pode ter todas as outras coisas, mas se não houver subordinação, já sai fora aí a questão da caracterização de vínculo empregatício. Mas existem outros requisitos, por exemplo, que é característico, né, do trabalhador empregado. Por exemplo, este trabalhador, ele é aquele que está todos os dias na empresa, de sol a poente, né? Então, do nascer ao pôr do sol, este trabalhador vai estar lá. Então, de 8 até as 18, de 10 até as 20, por aí vai, de acordo com aquele horário estabelecido pelo seu empregador. Um outro requisito é a questão da onerosidade. Este trabalhador, ele recebe salário, ele recebe gorjetas, ele recebe comissão, ele recebe gratificações, ok? E somando tudo isso é o que nós chamamos de remuneração. Portanto, remuneração é o todo que ele ganha, seja salário, seja comissão, seja gorjetas e por aí vai, tá certo? O outro requisito é a subordinação, como nós já falamos, certo? O outro requisito é a pessoalidade, o que significa que ele não pode se fazer substituir. Então, se você contrata o João, é o João que tem que estar ali todos os dias cumprindo o horário para receber a sua remuneração e cumprindo ali a sua subordinação. Não adianta esse João pensar, vou trazer então o meu irmão para me substituir amanhã. Não, o contrato é feito com o João. Perfeito? Então, esta é a questão da pessoalidade. O último requisito é a alteridade. Alteridade no direito do trabalho é a vedação que o empregador tem de passar obrigações de risco do negócio para este empregado. Tá certo? Então tá aí as definições dos vários tipos de trabalhadores. Agora você já sabe quais são as diferenças de cada tipo e, claro, agora você aplica ao seu negócio. Se o seu negócio for algo que necessite de um trabalhador direto, de 8 às 18 horas, logo o melhor tipo aí é esse trabalhador empregado. Mas se for alguém que você precise esporadicamente, pode ser um trabalhador intermitente, pode ser um trabalhador autônomo, ok? Muito bem, o importante de tudo isso agora é que você, sabendo qual tipo de trabalhador ele é para o seu negócio, agora chegou a hora de você formalizar. É importante que você formalize o contrato. Se for um trabalhador intermitente, tem um tipo de contrato. Se for um trabalhador autônomo, tem um tipo de contrato. Se for um trabalhador com vínculo empregatício, tem um tipo de contrato. Perfeito? Hoje, neste vídeo, eu vou tratar do contrato do trabalhador com vínculo empregatício. Aquele que entra às 8, sai às 18, com hora de almoço para o seu descanso. Quero tratar aqui de um tema que é bastante relevante, que muitos empregadores, principalmente aqueles que estão iniciando, ou até mesmo aqueles já veteranos, eles confundem muito. Qual é a diferença entre o contrato de experiência e o registro em carteira de trabalho? Você sabe? Se você não sabe, é importante que você anote aí. O contrato de experiência, ele se faz necessário para aquele trabalhador que chega na porta do seu estabelecimento, pede um emprego, você dá para ele essa oportunidade, e aí na primeira e segunda semana ele vai muito bem, na terceira semana também, mas na quarta ele começa a faltar, ele é aquele trabalhador, digamos, nó cego, e aí ele começa a te dar problema. Ou seja, este contrato com esse trabalhador, ele precisa ser um contrato de experiência. O contrato de experiência, ele existe para que haja uma adaptação entre o empregado e o empregador, e o empregador entre o empregado. Pode ser que o trabalhador não vá com a cara aí do empregador, ou vice-versa, ou então o empregado seja aquele que não gosta muito de trabalhar, né? Ele gosta do emprego, ele não gosta do serviço, verdade? E também pode ser aquele empregador que também não gosta de pagar
o que é devido ao trabalhador. E aí não tem cristão que aguente trabalhar no lugar desse sem receber a sua remuneração, verdade? Então é interessante isso. Então esse contrato de experiência, ele é para isso. Mas independentemente do contrato de experiência, você tem que registrar o seu trabalhador em carteira de trabalho em 48 horas. Não é ao término do contrato de experiência, entende? É 48 horas. Entregou a carteira, registra, devolva a carteira para o empregado mediante recibo. É este o comportamento correto. Não basta só fazer o contrato de experiência e sem fazer o registro. Perfeito? Um segundo ponto é o prazo para este contrato de experiência. O contrato de experiência ele pode ser até 90 dias. Então vamos supor que você contrate o trabalhador e este empregado e faça um contrato aí, por exemplo, de 60 dias. Tá? 60 dias. Então, quando terminar os 60 dias, você pode prorrogar. Quantos dias mais? Mais 30 dias. Este contrato não pode ultrapassar 90 dias. Mas vamos ver também outro exemplo. Imagine que você contratou este trabalhador com 30 dias e ao término dos 30 dias você percebeu que ele não é um bom empregado. Então, naquele dia que completou os 30 dias, você dispensa esse trabalhador. Perfeito? E por que existe também o contrato de experiência? Porque neste período de até 90 dias vocês vão se conhecer. E neste período não há a indenização devida a título de aviso prévio. Você não precisa pré-avisar ao trabalhador que ele será dispensado daqui 30 dias. O importante é que se você faz um contrato de 30 dias e no 15º dia ele não dá certo, faltando mais 15 dias, a empresa que o contrata vai indenizar 50% desse período que resta para completar os 30 dias. Então, se você fez o contrato de 30, ele trabalhou 15 dias, falta 15, então vai ser indenizado em 7 dias e meio. E assim, se você fizer um contrato de 60 e ele trabalhar somente 45 dias, o que faltar você vai indenizar aí 50% desse período. Perfeito? É importante que você tenha esta noção de como funciona essa questão aí do contrato de experiência. Por quê? Imagine que completou hoje 30 dias do contrato de experiência e você não renovou. Os contratos dessa natureza vêm no rodapé um termo para se prorrogar. Você não chamou o empregado, não prorrogou, não fez absolutamente nada. Ou seja, se você mandar embora ele amanhã, por exemplo, você vai ter que pagar o aviso prévio. Significa o seguinte: se você indenizar o empregado, se você mandar embora ele amanhã, você não pré-avisou, ele já passou do prazo de experiência, significa que você vai ter que indenizar ele no aviso prévio, que é os 30 dias que você deveria ter avisado. Então, isto é muito sério, é muito importante. Beleza? Por outro lado, se você contrata um empregado e não faz o contrato de experiência, se você demite, você vai dever para ele também aí o aviso prévio. Portanto, faça o contrato de experiência. Perfeito? E utilize da prorrogação, lembrando que só pode prorrogar aí uma única vez, ok? Por isso, hoje então eu espero aí ter contribuído com muitas informações relevantes para que você tome a melhor decisão na hora de contratar o seu empregado, ok? E não esqueça de ao final deixar o seu like, se inscreva em nosso canal no YouTube e lá neste canal você vai encontrar diversos assuntos assim bastante relevantes que vão ajudar muito a você no seu sucesso empresarial. Perfeito? Então, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.